Olá, seja bem-vindo. Se você clicou aqui, você já percebeu que o maior problema para quem grava vídeo é gravar e não saber o que está gravando e nem o porquê. Esse problema acaba hoje. Eu vou te ensinar de uma vez por todas os pilares mais importantes da construção de histórias cativantes, ou, como é popularmente conhecido, storytelling. Você vai entender a importância de um roteiro bem estruturado para o sucesso do seu vídeo. Vou lhe explicar o storytelling dividido em 8 tópicos. Arco narrativo. É como contar uma história completa, com começo, meio e fim. Você apresenta o problema, mostra como os personagens lidaram com ele e no final resolveram tudo. Vou contar para vocês uma história para exemplificar isso. Imagine uma história sobre um herói que precisa derrotar um monstro para salvar a sua aldeia. No começo, ele descobre o perigo que o monstro representa. No meio, ele enfrenta desafios e aprende a se preparar para o confronto. No final, ele luta contra o monstro e derrota, salvando a sua aldeia. Personalidades complexas. São como pessoas de verdade, com personalidades, desejos e medos. Quanto mais interessante os personagens, mais as pessoas vão gostar da história. Aqui vai um exemplo para tornar isso mais simples de ser entendido. Em vez de um vilão apenas mau, introduz um vilão que teve uma infância difícil e que, por conta das realidades em que viveu, se sentiu injustiçado e tomou decisões erradas. Isso torna o vilão mais humano. Conflito significativo. É o problema que os personagens enfrentam. Quanto mais importante e emocionante for o problema, mais os espectadores vão querer saber o que é que vai acontecer. Um exemplo prático: na história de amizade, um conflito poderia ser uma situação onde um amigo se sentiu traído pelo outro. Isso gera uma situação importante e emocionante na história. Ponto de virada. São os momentos em que algo importante acontece na história e muda tudo. Pode ser uma surpresa, uma descoberta ou um desafio novo para os personagens. Um exemplo seria uma história de um tesouro perdido, onde os personagens então estão em busca dele, e aí no meio dessa busca eles acabam encontrando um outro mapa que os leva diretamente para o tesouro. E isso na história gera uma expectativa muito grande. Emoção e empatia. É fazer com que as pessoas se sintam próximas dos personagens, entendendo o que eles estão passando e torcendo por eles. Se um personagem ele perde o seu ente querido, aí ele acaba mostrando a sua dor e como ele está lidando com aquela perda. Isso gera no espectador uma empatia pela dor que o personagem está vivendo. Visualização vivida é descrever as coisas de uma forma que as pessoas consigam imaginar exatamente como elas são. Assim, elas se sentem dentro da história. Um exemplo seria descrever um cenário de uma floresta encantada com árvores altas, raios de sol filtrando entre as folhas e o som de pássaros cantando. Faz com que os espectadores consigam imaginar a cena claramente. Tensão crescente é deixar a história cada vez mais emocionante, conforme ela avança, até chegar a um ponto muito emocionante no final. Um exemplo seria: em uma história de suspense, os personagens descobrem pistas cada vez mais assustadoras que os levam mais perto do perigo, deixando os espectadores cada vez mais ansiosos para saber o que é que vai acontecer. E por último, a resolução satisfatória. É basicamente terminar a história de uma forma que deixe todo mundo contente, sem dúvidas ou coisas sem explicação. E com tudo isso, vocês vão conseguir construir um roteiro que cativa e engaja. Vamos lembrar os tópicos, um a um. Arco narrativo, personagens complexos, conflito significativo, ponto de virada, emoção e empatia, visualização vivida, tensão crescente e resolução satisfatória. Com esses 8 tópicos que eu acabei de ensinar para vocês, se vocês colocarem em prática, eu lhe garanto que a sua roteirização e os vídeos que você vai fazer através dela vão ficar muito melhores. Se você chegou até aqui, significa que você quer dominar a arte do audiovisual. Atualmente, existem diversos recursos gratuitos, como o próprio YouTube, os tutoriais do CapCut e diversos outros. Mas para você que deseja ser acompanhado no seu desenvolvimento, a comunidade Clique Certo é o lugar ideal para você. Aqui você vai encontrar uma comunidade segura, com o objetivo de dominar a roteirização, captura e a edição de vídeos profissionais feitos com seu iPhone. Com isso, você vai aprender a enxergar o mundo com as mesmas lentes que os grandes cineastas enxergam. E assim, aumentar a sua renda exponencialmente com as inúmeras oportunidades que se abrirão por causa da sua habilidade de fazer vídeos que cativam.
Esse curso não é voltado para você que reclama que não consegue fazer vídeos profissionais, mas não se dá o trabalho de procurar conhecimentos para melhorar as suas técnicas. Esse curso é para você que deseja aumentar as vendas da sua empresa através de conteúdos que engajam. Esse curso é para você que já percebeu que não pode viver na era do digital sem saber fazer conteúdos relevantes. E esse curso é para você, sim, você, que tem um celular bom, mas não consegue de forma alguma extrair imagens de qualidade dele. Então não espere mais. Entre hoje mesmo na nossa comunidade, clique certo e seja você também um protagonista da sua história através do audiovisual. Porque eu quero acompanhar de perto o seu progresso e celebrar do seu lado as suas conquistas. Clique no link abaixo e vamos juntos mudar a sua história. Opa, peraí, quase que eu esqueci de uma coisa importante. Para você que acha que eu estou falando esse monte de coisa e estou usando uma câmera Super Mega Blaster, a câmera Super Mega Blaster está ali, ó. Eu estou utilizando o meu iPhone. Então isso é possível. Essa imagem de qualidade que você viu foi toda capturada tão somente com o iPhone. Então já sabe, hein? Te vejo lá na nossa comunidade.